Shalom a todos, bom dia, boa tarde, deixa eu ver, né? Não é boa tarde ainda, não é bom dia ainda, mas às vezes você vai ver à tarde, à noite. Bom, vamos dar continuidade à leitura do livro de Filipenses, ok? Então, como eu já falei, eu te aconselho ler a Bíblia. Leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo que te ajude a entendê-la. Não fica só preso na explicação de A ou B. Não fica só preso na explicação de pais da igreja. Eu vejo muitas pessoas que elas ficam presas lá nos pais da igreja. Gente, os pais da igreja são os apóstolos. Os outros que vieram dele não é pais da igreja. Deram o nome, mas não é. Os pais da igreja são os apóstolos. Ok? Que viram o Senhor Yeshua. Os outros que vêm depois são filhos dos pais. Então, não fique presa ao que o cristianismo chama de pais da igreja. Não fica preso a esse movimento que tem hoje em dia. É um movimento que, se Paulo tivesse aqui, Paulo ia falar umas boas para esse povo. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele ia falar umas boas para esse povo. Mas tem a palavra do apóstolo Paulo aqui que a gente pode ler. Sabe? Porque aquilo que Yeshua rejeitou, o povo está indo atrás. Lembra que o inimigo ofereceu para Yeshua? Yeshua rejeitou, o povo que diz que é dele está indo atrás. Aquilo que o apóstolo Paulo rejeitou, o povo que diz que é de Deus está indo atrás. Então, preste atenção na palavra. Isso aqui é a palavra do Eterno. Eu de mim mesmo não tenho nada. E se o Espírito do Eterno não me ajudar a entender, eu também não vou entender. Ok? Então, é o meu conselho. Leia a palavra. Você que é cristão, messiânico, nazareno, se você não lê a nova aliança, a sua fé vai diminuindo até uma hora que você não vai ter mais fé no Messias Yeshua, ok? Se você se desligar da nova aliança, sua fé vai morrendo. Daqui a pouco você não tem mais. Daqui a pouco você está negando o Messias Yeshua. É o que a gente vê por aí com muitos. Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, que vocês sabem disso. Mas vamos continuar a leitura. Filipenses 3. Hoje é Filipenses 3. Que o Espírito do Eterno fale conosco. Que a gente possa, assim... o pessoal fala assim, tire os óculos de Roma. Meu filho, você não tem que tirar só óculos de Roma, não. Você tem que tirar óculos de todo mundo que não crê. Se a pessoa não crê na nova aliança, você tira o óculos dela. Não importa de que religião ela for. Se ela não crer na nova aliança, você tira o óculos dela. Porque senão você não vai entender a nova aliança. Ok? Então vamos na leitura. Filipenses 3, capítulo 3. Para concluir, meus irmãos, alegremos-se em união ao Senhor, Adonai, Yeshua, ok? Paulo aqui está falando. Essa tradução é de David Stern. Pode ser que vai ter alguma coisa aqui diferente. Pode ser não, tem, assim, palavras diferentes. Mas nós vamos procurar entender aqui, eu estou lendo nessa tradução para vocês verem que tem uma tradução diferente. Ok? Não estou dizendo que ela é perfeita, não. Perfeita era a original, que eu não sei nem... Dizem que nem existe mais. Enfim. Mas nós vamos... O Espírito do Eterno vai nos revelar nessas Bíblias que temos hoje, se você crer. Ele vai te mostrar a verdade. Eu creio em nome de Yeshua, porque o Eterno sabe que nós precisamos aprender a verdade. Então, continuando... Vou até voltar de novo. Para concluir, meus irmãos, alegremos-se em união ao Senhor. Não me é difícil repetir o que já lhes escrevi antes. Olha, nós temos uma carta de Filipenses, mas já teve outras, que a gente não tem ela em mãos. E nós não temos todas as cartas de apóstolo Paulo, nós não temos todas as cartas de nenhum dos apóstolos, porque aqui mesmo fala, olha... Aqui ele está escrevendo aos Filipenses e ele fala,
que já lhes escrevi antes. Então, não é só nessa carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, ou aos Coríntios. Você vai ver que não foram todas as cartas que vieram para a Nova Aliança, ok? Mas vamos ler as que nós temos em mãos. Não me é difícil repetir o que já lhes escrevi antes, e para vocês será uma garantia. Cuidado com os cães, ok? Esses praticantes do mal, os mutilados. Gente, raciocina, quem que são os mutilados? Vamos continuar lendo. Porque nós somos os circuncisos, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que falamos do Messias Yeshua, nossa confiança. Então, quem são os verdadeiros circuncisos? Aqueles que adoram pelo Espírito de Adonai Elohim, aquele que faz parte do corpo do Messias Yeshua, ok? Esses são os verdadeiros circuncisos. Os outros Paulo chama de mutilados. Leia Filipenses 3. E essa tradução foi feita por um judeu, tá? David, quer dizer, não sei se ele era judeu, filho de judeu. Eu sei que ele crê no Messias, como Yeshua, amém, glória a Deus. E crê em Yeshua como Messias, desculpa aí que eu troquei, ele crê em Yeshua como Messias. E foi ele que fez essa tradução, ok? Não confiamos em qualificações humanas. Não confiamos em qualificações humanas. Mas a pessoa tem teologia de Israel, teologia dos Estados Unidos, teologia do Brasil, teologia de Roma, teologia... É qualificações humanas. Ok? Uma vez eu vi um pregador que ele estragou. Quando eu vi aquela palavra, eu falei, nossa, ele está estragando o ministério do filho dele. E essa pessoa falou assim, que o filho dele tinha pedigree. Aí eu fiquei, o quê? Pedigree. Às vezes nós falamos besteira, viu, gente? Até eu posso falar, de repente, aqui, vocês podem ouvir uma coisa e falar assim, se não for o que está escrito aqui na Bíblia, às vezes eu posso falar alguma coisa da minha cabeça, e vocês vão falar, essa mulher está doida. Porque às vezes quem está de longe entende mais do que quem está de perto. E uma vez uma pessoa falou que o filho tinha pedigree, não sei nem falar direito. Vocês entenderam? Um pregador falou que o filho dele tinha isso, pedigree. Mas aqui a Bíblia fala, não confiamos em qualificações humanas. Não importa se tem diploma dos Estados Unidos, diploma de Israel, diploma da Igreja Católica, diploma dos pais da igreja. Não importa, gente. Se não tiver o Espírito do Eterno atuando, se não tiver humildade, se não tiver a crença em Yeshua, são apenas qualificações humanas, ok? Aí, continuando aqui no versículo 4. Ainda que eu tenha, com certeza, razões para pôr minha certeza nessas coisas, apóstolo Paulo falando, se alguém mais pensa ter motivo para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Ok? Os motivos de Paulo eram maior. Paulo, naquela época, era considerado pessoa que tinha muito conhecimento, muito mesmo. Ele estava começando uma vida que talvez no futuro ele seria um rabino ou um professor tipo Gamaliel, Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele podia estar sendo preparado para ser essa pessoa. Só que no meio do caminho, tudo mudou. Após Yeshua aparecer a ele. Ok? Se você é cristão
messiânico, nazareno, mas você rejeita o apóstolo Paulo, você está rejeitando o servo sofredor. Yeshua é o servo sofredor. Paulo é o servo de Yeshua. É sofredor também, mas é o servo de Yeshua. Ok? E quem fala mal de Paulo, é bom tomar cuidado, porque se você sofrer 10% do que Paulo sofreu, você não vai aguentar. Ok, gente? Paulo aguentou pela fé, porque o Eterno estava com ele, senão ele também nem ele aguentaria. Mas vamos continuar aqui, ó. Então o apóstolo fala que ele tem muitas razões, entendeu? E qualificações que são maiores ainda. Tudo que você conhece hoje em dia aí, mas eu conheço fulano. Ok. O apóstolo Paulo falou que, se alguém mais pensa ter motivo para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Você conhece alguém que é grande conhecimento? O apóstolo Paulo era maior. Tá? Vamos ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Brit Milá, que é a circuncisão, ok? No 8º dia. Filho de Israel, por nascimento, da tribo de Benjamim, ok? Israel, você pode colocar aqui judeu também, porque Benjamim tá com os judeus. Então, tá como filho de Israel nessa tradução, mas Benjamim tá com os judeus. Então, ele era judeu, o apóstolo Paulo, ok? Falante de hebraico, de pais que falavam hebraico. Então, ele aprendeu hebraico com os pais, ok? Quanto à Torá, Parush, que aqui tá, que é fariseu, ok? Aqui tá essas palavras que eles usaram. Eles usaram essas palavras com a tradução direta do hebraico. Então, Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e Parush, que é fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica. Qual era o zelo que ele tinha pela Torá? Perseguir a comunidade messiânica. Até hoje tem perseguidor da comunidade messiânica. Até hoje tem. E eles creem que é um zelo. Eles creem que estão zelando a Torá e devem perseguir a comunidade messiânica. Até hoje tem. Então, Paulo era esse. Paulo fazia parte desses perseguidores da comunidade messiânica, ok? Quanto à justiça demandada pelo legalismo irrepreensível. Quanto à justiça demandada pelo legalismo, ele era irrepreensível. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Ele era irrepreensível. Então, diante das instruções que nós conhecemos como Torá, Paulo era irrepreensível, ok? Entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Messias desvantagem. E hoje em dia é o contrário. Hoje em dia as pessoas estão deixando o Messias para ir atrás de vantagem. Só que Paulo tinha todas as vantagens e desconsiderou e se tornou como desvantagem para ele, por causa do Messias Yeshua, ok? Não apenas isso. Considero todas as coisas inferiores. E ele disse mais, né? Não apenas isso. Considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo de conhecer o Messias Yeshua. Tudo é inferior, gente. Tudo é inferior. Você pode conhecer o mestre do mestre, do mestre, do mestre, do mestre. Se não tiver a sabedoria de Yeshua, é inferior, ok?
todas as coisas inferior em comparação com o valor supremo de conhecer o Messias Yeshua como meu Senhor, como Adonai. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero lixo. É forte essa palavra, gente. Muita pessoa não vai aceitar isso aqui. Muitas pessoas não vão aceitar essas palavras de Paulo. Não vai. Ok? A fim de obter o Messias. A fim de obter o Messias. Então, Paulo falou assim, se é para mim ficar com Yeshua, eu abro mão de tudo isso. Ok? Talvez você não abra mão porque você nunca teve uma experiência com o Messias. Se você tivesse, ia fazer igual Paulo. Então, eu não vou nem te criticar, não vou criticar quem não... Porque a pessoa não teve experiência, o apóstolo Paulo teve. Não, é poucas pessoas, pouquíssimas no mundo que tem a experiência que o apóstolo Paulo tem, gente. Então, vamos continuar. Que o apóstolo Paulo teve com Yeshua. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e considero lixo, a fim de obter o Messias Yeshua e ser encontrado unido a ele. Desprovido de qualquer justiça pessoal. Ok? Você deve andar em justiça sim, mas não é a justiça pessoal tua que vai te salvar, não. É a justiça do Messias Yeshua que te salva. Ok? Temos que andar em justiça? Com certeza. Tudo que plantarmos, vamos colher. Mas a salvação vem pela justiça do Messias Yeshua. Baseada no legalismo. Ó, deixa eu ler aqui embaixo. Ó, ele largou tudo e queria ser encontrado e unido a ele, desprovido de qualquer justiça pessoal, baseada no legalismo, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade do Messias, justiça proveniente de Deus com base na confiança. Ok? Então, isso aqui deixa bem claro a salvação que a Bíblia fala. Viu? A justiça é proveniente de Deus, com base na confiança do Messias Yeshua. Ok? Um dia mais cedo ou mais tarde, igual ontem eu falei no outro áudio, um dia mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que se dobrar o joelho diante de Yeshua. Ou vivo, ou depois da ressurreição, ou porque a Bíblia fala que é no céu, na terra, embaixo da terra. Então não tem pra onde fugir não, gente. Diz que uma vez um pregador falou assim, já que até lá no inferno Deus vai me ver, então é melhor já me consertar com ele aqui na terra. Ok? Já que até no inferno não tem como você se esconder de Deus, até no inferno não tem como você se esconder de Yeshua, então é melhor você já entrar em acordo com ele. Aleluia, que eu tenho até compaixão de nós. Aleluia. Sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder de sua ressurreição e de seus sofrimentos, à medida que sou conformado à sua morte, para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui, ó. De que forma Paulo queria alcançar a ressurreição dentre os mortos? Era com sua justiça própria? Não. Era confiando na morte e ressurreição, no sofrimento do Messias e Yeshua. Ok? Não que eu já a tenha obtido. Olha, tem gente que diz que levanta a mão e já está salvo. Mas o apóstolo Paulo, com tudo isso que ele vivia pelo Evangelho, ele ainda diz mais, não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo. Então, se você é de uma igreja que fala que você levantou a mão e já está salvo, não precisa fazer mais nada,
Se liberte, vai ler a Bíblia. Procure uma igreja que prega a verdade. Porque o apóstolo Paulo abandonou tudo por amor a Cristo. Era preso pelo evangelho, chicoteado. Não tinha mais uma vida particular, não tinha mais uma vida própria. E ele falou assim, ó, não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo. Ok? Não continuo a persegui-lo na esperança de apropriar-me do que o Messias Yeshua alcançou para mim. Então, vou voltar de novo esse versículo 12 do capítulo 3. Não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo, não continuo a persegui-lo na esperança de apropriar-me do que o Messias Yeshua alcançou para mim. Então, ele parou de perseguir Yeshua e tinha a esperança e vivia na esperança. Nós hoje vivemos na esperança. Qual é a sua esperança? Ou você é aquele convencido, orgulhoso, que se acha melhor que todo mundo, porque você se acha o escolhido e o resto vai tudo para o inferno. O apóstolo Paulo, em todas as qualidades que ele tinha, ele dizia, não que eu já tenha obtido ou que já tenha alcançado o alvo. Okay? Você só vai saber o alvo quando você alcançar no final da sua vida. Aí você vai saber se você alcançou o alvo ou não, ok? Porque nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Até nós mesmos, até a nossa mente trai, o coração trai, a carne trai. Às vezes você quer uma coisa, a sua carne quer outra, e fica aquela luta, o espírito quer obedecer a Deus, a carne quer ir para o mundão, fazer tudo que agrada a carne, e nós vivemos nessa luta, então nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Ok? Então, fique firme, busque ao Senhor todos os dias, porque você só vai saber no final da tua vida. Ok? Continuando no 13. Irmãos, eu, de minha parte, não considero que eu já tenha alcançado. De novo, gente. De novo. O apóstolo Paulo, de novo, fala isso. E tem gente que quer ser melhor que o apóstolo Paulo. É isso que dá, fica aí seguindo outras pessoas. Siga Yeshua. E veja o que o próprio Yeshua, o Espírito dele, trouxe para nós através dos apóstolos que viu Yeshua. Ok? A Paulo já viu Yeshua glorificado, mas viu. E se ele não tivesse visto Yeshua, pode ter certeza que ele não teria mudado, não. Ele teria ficado até o fim da vida dele perseguindo cristão. Perseguindo messiânico, nazareno, os do caminho que você achar. Ok? Mas ele, o apóstolo Paulo, ainda fala isso, olha. Irmãos, eu de minha parte não considere que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás de mim. Aleluia! Esqueça do passado. Ah, mas aquele pastor foi tão ruim para mim. Mas aquele marido, mas aquela mulher, mas aquela namorada, mas aquele pai, mas aquela mãe, mas aquele patrão foi tão ruim para... Gente, esquece. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia, 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 aleluia. E o que deve fazer? E me esforçando para obter o que está à minha frente. Pensa que está na tua frente, que está por vir. Eu vejo gente que passa 2, 3 horas falando do passado. Ah, porque no passado era assim. Ah, porque no passado era assado. Tanto cristão como judeu, gente. Fica 2, 3 horas. Porque o passado, porque no passado, porque... O apóstolo Paulo falou assim, olha... Esquecendo do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente, continuo à procura do objetivo para ganhar o prêmio oferecido
pelo chamado celestial de Deus no Messias Yeshua. Ok? Você quer o prêmio que está por vir ou você quer ficar no passado? Eu quero seguir em frente e esquecer das coisas que para trás ficam. Portanto, todos os que são maduros devem continuar prestando atenção a isso. E se pensarem de modo diferente a respeito de algo, Deus também o revelará a vocês. Apenas que nossa conduta esteja no mesmo nível que já alcançamos. Irmãos, imitem-me. Imitem. Sabe, o apóstolo Paulo não estava nem exigindo que você imitasse Yeshua, porque ele sabe que Yeshua é perfeito. Ainda que nós vamos imitar Yeshua era perfeito, Yeshua nunca pecou, nós pecamos. E o apóstolo Paulo falou assim, imite a mim. Ai, gente, desculpa esse barulhinho aí, eu não gosto, e barulhinho irritante. Quando a gente está fazendo uma coisa, fica a gente mandando WhatsApp, fica fazendo esse barulhinho aí. E acho que da próxima vez que eu fazer áudio, eu tenho que desligar o som do telefone. Enfim, entendeu, irmãos? Então, apenas a nossa conduta esteja no mesmo nível. Deixa eu voltar atrás aqui, ó. Portanto, todos os que são maduros devem continuar prestando atenção a isso. E se pensarem de modo diferente a respeito de algo, Deus também o revelará a vocês. Apenas que nossa conduta esteja no mesmo nível que já alcançamos. Tem um monte de gente que alcançou a conduta em Jesus, em Yeshua, e está abandonando tudo. Está abandonando e voltando ao passado, não sei para quê. Bom, mas enfim, vamos chegar em frente. Irmãos, imitem-me e preste atenção a quem vive de acordo com o padrão que lhes demonstramos. Pois muitos já lhes disse repetidas vezes, e agora digo novamente, com lágrimas, vivem como inimigos, que as pessoas vivem como inimigos da estaca ou da cruz. Aqui colocou estaca, mas é conhecido no mundo cristão como a cruz, ok? Precisa ver no original do grego, o que está escrito. Então, aqui está. As pessoas, elas vivem como inimigos da estaca, da cruz de execução do Messias. As pessoas, elas vivem como inimigas. Mas Paulo pregava a loucura da cruz, a loucura da estaca, a salvação por meio do sofrimento do Messias Yeshua. Ok? Eles foram destinados à destruição. Ok? Quem são inimigos da morte de Yeshua são destinados à destruição. Seu Deus é o estômago, orgulham-se do que deveriam se envergonhar. Você conhece gente que, em vez de estar com vergonha de alguma coisa, está se orgulhando daquilo? Que praticam? Tem gente assim. Ela devia estar com vergonha daquilo que ela está fazendo e ela está se orgulhando daquilo que ela está fazendo. Porque está fora do Salvador Yeshua. Ok? Porque pensam nas coisas do mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu, do reino de Yeshua. Ele está voltando para reinar. E vai encontrar com todos, vivos ou mortos, porque os mortos vão ressuscitar na volta dele, ok? De onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua, o Messias. Ele transformará o corpo deste estado humilde e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Aleluia, aleluia. Sabe, aquele corpo que você não vai ficar preocupado quando chegar a velhice, que não vai ter. Você não vai ficar preocupado de pegar
Covid ou qualquer outra coisa mais. Você não vai ficar preocupado com nada disso, porque você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao de Yeshua. Aleluia. Pelo poder que o capacita a pôr todas as coisas sob o seu controle. Ok? E aqui finaliza. Vamos finalizar aqui o capítulo 3. Vou ler só o último versículo aqui. Ele transformará o corpo desse estado humilde e os tornará semelhante a seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a pôr todas as coisas sob o seu controle. Então, esteja no controle do Messias, de Yeshua. O Espírito dele está aqui. O Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, está aqui para atuar em você, para atuar em mim, em todo aquele que crê. Ok? Não se preocupe com o que a sua carne quer. A sua carne quer fama. Ok? Mas fique com o Espírito de Yeshua. Aleluia. Shalom a todos.